Agora, o plano deles é aproveitar o caos na Venezuela para criar boas relações com os Estados Unidos ao mesmo tempo em que lucram com isso. Falar do JBS, porque a gente está falando de comunismo na América Latina, eu não podia deixar de falar de dois dos grandes promotores dos partidos políticos de esquerda na nossa região. Estou falando aqui dos bilionários inescrupulosos, os irmãos Wesley e Joesley Batista. À primeira vista, pode parecer até contraditório que dois irmãos, donos de uma empresa que não somente é o maior frigorífico do Brasil, mas também o maior processador de carne dos Estados Unidos, nos Estados Unidos são responsáveis por um quarto ou um quinto de toda a oferta de carne no mercado americano. É meio curioso que estes tenham um relacionamento tão bom com partidos de esquerda e com os comunistas, né? Se você pensar no marxismo histórico e na teoria marxista, de fato é contraditório que os membros daquilo que o Marx definiu como a burguesia, bilionários da burguesia, tenham relações tão boas com os políticos de esquerda marxista. Mas a história mostrou que, na prática, que o meio mais fácil para você enriquecer não é através do capitalismo, mas sim você sendo amigo dos donos do poder em um regime de esquerda e marxista. Isso não é novidade. Por trás de todo o regime marxista, há sempre um punhado de grandes empresários que se aproveitam do relacionamento com os donos do poder para fazer crescer o seu monopólio. Você pensa o seguinte: cai o regime soviético, no dia seguinte a Rússia tem uma série de bilionários oligarcas. Aí você fala assim, como que pode ser isso? Em geral, o Putin matou quase todos eles. Mas você tinha, não é sacanagem, é verdade. Você tinha, na época, acabou o regime, no dia seguinte tem uma rede de bilionários. Você fala assim, mas como pode? Ora, já existiam, os bilionários já eram bilionários. Eles só aparecem dentro do regime capitalista quando o país se torna capitalista. Vocês veem a Gaesa, né, a empresa paraestatal cubana que controla basicamente o PIB inteiro do país. Todos os caras lá estão bilionários. Quando a gente fala do Wesley e do Joesley Batista como diplomatas não oficiais do governo Lula, não é que a gente está dizendo que eles mesmos são marxistas ou ideológicos. Não é isso. Mas sim que eles identificam no governo Lula e nos restantes dos governos de esquerda da América Latina um excelente mercado a ser explorado. E por isso é que eles vão tão longe a ponto de atuar como diplomatas não oficiais, fazendo lobby nos Estados Unidos e onde mais for necessário. E você não precisa acreditar em mim. As relações entre a JBS e o PT, a gente já conhece desde a Operação Lava Jato, quando as matérias como essa, aí abaixo, eram comuns. JBS mantinha conta na Suíça com 300 milhões de reais em propina para o PT. Cadê? Ah, tá aqui. Tem fala. Você tem hoje o Wesley gravado, a gente já passou no programa. Dizendo, não, tinha uma conta com 50 milhões de dólares para o Lula, outra por 60 para Dilma, agora não lembro se é 60 para Dilma ou, 40, ou 50 para o Lula, 50 para o Lula, ou 50 para Dilma e 60 para o Lula, não lembro direito. O Joesley falando, tantos milhões de propina que ele já nem sabia mais. Eles pagavam propina para o Lula, pagavam propina para Dilma, financiavam campanha do PT e, em troca, eram privilegiados para conseguir tudo, regulações, aporte, financiamento do BNDES. E quem diz isso é o Joesley Batista na sua delação, não é o Paulo Figueiredo. E foi assim, através do bom relacionamento, das propinas e da corrupção, que a JBS se tornou a maior empresa de carne do mundo. Não só isso, não, mas foi assim. Você e eu somos obrigados a financiar todo o sucesso dos irmãos Batistas. Para vocês terem ideia, o financiamento, o faturamento da JBS saltou de 4 bilhões em 2006 para 170 bilhões de reais em 2016. Início do governo Lula, 4 bilhões. Final do regime do PT, 170 bilhões. O que dá isso? 20 vezes de faturamento? Não, 40 vezes de faturamento. Mais de 40 vezes. Com o dinheiro do BNDES, com o seu dinheiro, esses caras compraram frigoríficos como o Bertin, as empresas americanas cujos produtos você vê hoje aqui no mercado quando você faz compras do mês, como a Swift. É por isso que eles amam o Lula.
Afinal, a JBS não estaria onde está, e os irmãos Batistas não teriam o dinheiro e o poder que têm, esse mesmo dinheiro e poder que eles usam para pagar lobby nos Estados Unidos, se não fosse pelo Lula. Mas entendam, a rede de relacionamentos dessas pessoas não para no Brasil. Começou no nosso país, isso é verdade, mas cresceu, e hoje a rede de relacionamentos do Wesley e do Joesley é internacional. É só vocês verem. E muitos de vocês devem se lembrar dessa matéria do Globo, que desde 2022, 2024, a JIF, controladora da JBS, investe em poços de petróleo na Venezuela. Ou seja, os caras estavam ganhando rios de dinheiro em pleno regime sanguinário da ditadura Maduro. O narcoterrorista. Agora, o plano deles é aproveitar o caos na Venezuela, que espera-se passe por uma transição de poder nos próximos anos, para criar boas relações com os Estados Unidos ao mesmo tempo em que lucram com isso. Vejam a matéria da Bloomberg de ontem, que teve pouca repercussão no Brasil, mas que tratou da nova aquisição deles. Irmãos Batista garantem participação no petróleo venezuelano enquanto os negócios ganham força. A matéria da Bloomberg diz o seguinte: os irmãos Batistas, bilionários brasileiros, adquiriram uma participação em um projeto de produção de petróleo na Venezuela, o mais recente negócio a surgir em um país que o governo Trump promete revitalizar após anos de sanções. A Fluxus Oil, Gas and Energy, pertencente a Joesley e Wesley Batista, adquiriu a AMB Oil and Gas nos últimos meses, segundo pessoas familiarizadas com a transação. A AMB mantém uma participação de 49% na joint venture Petroleira Roraima, constituída com a estatal petrolífera venezuelana Petróleo de Venezuela S.A., PDVSA, disseram as fontes que não estavam autorizadas a discutir as informações. Os termos do negócio não foram divulgados. Os batistas passaram anos diversificando os negócios frigoríficos da família para setores que vão de celulose, energia, serviço financeiro, ao mesmo tempo em que cultivavam as relações políticas importantes. O Joesley Batista se reuniu com o presidente Donald Trump, tentou convencer o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro a deixar o país, deixar o poder antes dele ser capturado por forças americanas em janeiro. A Pilgrim's Pride Corp, subsidiária americana da gigante de carne JBS-NV, pertence aos batistas. Essa foi a maior doadora do comitê de posse de Donald Trump. As ligações dos batistas com a Venezuela remontam a mais de uma década. Anteriormente, a JBS assinou um acordo de 2,1 bilhões com o governo venezuelano para fornecer carne bovina e frango, enquanto o país enfrentava escassez de alimentos e hiperinflação. Mais recentemente, a família avaliou oportunidades nos setores de petróleo, mineração, energia e outras áreas de infraestrutura. E aí? Tá bom ou não? Mais um negócio bilionário fechado pelos irmãos batistas a partir do império que foi construído com o governo Lula, com dinheiro nosso dinheiro tirado de nós. E para onde vai o lucro disso? Bom, vai para o lobby nos Estados Unidos, vai para contratar escritórios de advocacia para barrarem as nossas pautas aqui, vai para financiar a campanha eleitoral de político nos Estados Unidos, vai para todos os lugares possíveis em que eles possam nos prejudicar. E eu falo constantemente aqui que essa guerra é assimétrica. O outro lado tem mais poder, ele tem mais dinheiro que nós, e é um verdadeiro milagre de Deus que a gente tenha chegado tão longe com um adversário tão grande. E ainda tem gente que acha normal, não vê problema nenhum nos lobistas e advogados desses caras estarem dentro da campanha do Flávio Bolsonaro. Isso me lembra aquele filme da Julia Roberts e do Patrick Burke, Dormindo com o Inimigo. Aí realmente é difícil fazer campanha antissistema, né? É complicado. Como é que você vai fazer campanha antissistema dessa forma? USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.